Olá, dando continuidade ao conteúdo que estamos trabalhando. Na última aula falamos a respeito da determinação dos fluxos de caixa relevantes. Nessa aula, proponho esse rápido exercício, no qual nós trabalhamos a determinação do fluxo de caixa inicial, do fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa residual. Vamos à leitura do enunciado. A empresa Animal Saudável produz ração a partir de matéria-prima orgânica e estima para esse segmento uma demanda crescente para os próximos anos. A tabela abaixo reflete a expectativa da empresa para a produção e venda nos próximos 4 anos. Então, primeiro ano, venda de 3.000 toneladas, ano 2, venda de 4.500 toneladas, ano 3, venda de 6.000 toneladas, e ano 4, venda de 7.500 toneladas. O preço por tonelada não varia ao longo dos 4 anos e se mantém constante em 120.000, mas a necessidade de capital de giro sofre uma variação. Pois observe, no primeiro ano produzimos 3.000 toneladas, aumentando 50%, então vendemos 50% a mais no segundo ano, então passamos no segundo ano a vender 4.500 toneladas. Então, do ano 1 para o ano 2, nós temos um acréscimo de 25.000 na minha necessidade de capital de giro. Do ano 2 para o ano 3, também um aumento de 25.000, e assim por diante, uma vez que estamos aumentando 1.500 toneladas por ano. Então, a variação na necessidade de capital de giro sofre um acréscimo de 25.000 a cada ano de desenvolvimento do nosso projeto. O investimento necessário em máquinas e equipamentos para produzir 7.500 toneladas ano é de 800.000. A necessidade de capital de giro é de 50.000 para o primeiro ano de produção, variando depois conforme a tabela e já comentado anteriormente. O custo fixo, incluindo depreciação, é de 105.000 por ano. O custo variável foi estimado em 35% da receita de vendas. A depreciação de máquinas e equipamentos será de 10% ao ano e a empresa tem uma alíquota de imposto de renda de 25% sobre o lucro e deve vender máquinas e equipamentos depreciados por 560.000 no final do projeto ou no final do ano 4. Nessas condições, pedimos os fluxos de caixa relevantes: inicial, operacional e residual. Tem pedido é o fluxo de caixa inicial. Vou buscar aqui uma tinta azul para a nossa caneta. Então, nós temos o fluxo de caixa inicial, nós vimos, é o total de investimento para a gente poder produzir. No nosso exemplo, esse total de investimento, fluxo de caixa inicial, ele vai ser representado pelo investimento em máquinas e equipamentos, que no nosso caso é 800.000, mais a nossa necessidade de capital de giro para a produção do primeiro ano, ou para o desenvolvimento da atividade no primeiro ano, que é 50.000. Então, o nosso fluxo de caixa inicial é de 850.000. Prosseguindo na determinação dos fluxos de caixa relevantes, nosso próximo passo agora é determinar o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional, como já vimos, ele é igual ao lucro antes de juros e imposto de renda,
vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda, mais a depreciação, menos a variação na necessidade de capital de giro. Então, de certa forma, estaremos fazendo um demonstrativo de resultado para apurar o lucro operacional. Desse lucro operacional, retiramos o imposto de renda, agregamos ou somamos a depreciação, e só para relembrar da contabilidade, a depreciação é uma despesa que não implica em saída de caixa, e por fim, a variação na necessidade de capital de giro. Lembrando, quando a empresa aumenta a sua atividade, nós temos uma redução do caixa, gerado por uma maior necessidade de duplicatas e estoque. E quando a empresa diminui a sua atividade, nós temos a liberação desse caixa. Então, para determinarmos o fluxo operacional no ano 1, 2, 3 e 4, nós temos receita decorrente da venda. Serão as 3.000 toneladas que esperamos vender, vezes os 1,20 ou 120, digo, do preço por tonelada. Então, 3.000 toneladas entra 120 vezes 360 mil. Então, 360 mil é a receita da venda de 3.000 toneladas. O custo fixo colocado no nosso enunciado é constante e igual a 105 mil para cada um dos diferentes anos do projeto. O custo variável, ele é 35% da receita. Então, se temos uma receita de 360, 35%, nós temos 126 mil. Então, se do 126 eu somar os 105 do meu custo fixo, tem um custo total de 231, contra uma receita de 360, então 360 entra, 231 menos, nós temos um lucro operacional de 129 mil no primeiro ano de execução do nosso projeto. 129 eu vou multiplicar por 1 menos a alíquota de imposto de renda. A alíquota de imposto de renda nós vimos 0,25. Então, 1 entra, 0,25 menos, então eu vou multiplicar esse resultado por 0,75. Então, 129 mil vezes 0,75, nós temos 96.750, então 96.750, que é o meu lucro operacional subtraído do imposto. Nós falamos que a depreciação acontece à razão de 10% ao ano sobre o investimento em máquinas e equipamentos de 800 mil. Então, a depreciação é de 80 mil. Então, lucro menos imposto mais a depreciação, menos a variação na necessidade de capital de giro, que no ano 1 vai ser igual a 0. Então, eu vou somar os 80 mil da depreciação, e nós temos 176.750, 176.750, o nosso lucro operacional no ano 1. O nosso lucro operacional no ano 2, o nosso fluxo de caixa operacional no ano 1. O nosso fluxo de caixa operacional no ano 2 será
a venda de 4.500 toneladas. Então, vamos pegar aqui no ano 2, eu tenho 4.500 toneladas, 120 o preço por tonelada, então 540 mil é a receita. Meu custo fixo, ele continua igual a 105. O meu custo variável é 35% deste valor, 189. Então, o meu lucro antes de juros e imposto de renda vai ser 540 menos 294, que é o custo fixo e custo variável. Então, nós temos 246 mil, o nosso lucro antes de juros e imposto de renda no ano 2. Esse valor eu vou multiplicar por 0,75, que é 1 menos a alíquota de imposto de renda, 184.500. Então, 184.500. A depreciação continua igual a 80. Só que agora nós temos uma variação na necessidade de capital de giro de 25 mil, porque nós estamos vendendo mais. Se estamos vendendo mais, precisamos de mais capital de giro. Então, o nosso fluxo de caixa operacional vai ser o 184.500 com mais 80 mil, com menos 25 mil da variação da necessidade de capital de giro. Então, 239.500. 239.500 é o nosso fluxo de caixa operacional no ano 2. No ano 3, nós teremos a venda de 6.000 toneladas ao preço de 120. Então, temos uma receita de 720 mil. O nosso custo fixo continua igual a 105 mil. O nosso custo variável é 35% dos 720, então 252. Então, o nosso lucro operacional é os 252 do custo variável, com 105 do custo fixo. Então, o nosso custo total é de 357. Então, 720 menos 357, 363 mil. Daqui, tiramos o imposto de 25%, então vamos multiplicar isso por 0,75, 272, 250. Então, 272, 250 é o nosso lucro deduzido do imposto. A depreciação continua igual a 80 mil. E, como estamos vendendo 1.500 unidades a mais, precisamos de 25 mil em capital de giro. Assim, o nosso fluxo de caixa operacional é os 272.250, com 80 mil mais, com 25 mil menos. 327.250. 327.250. E o nosso último ano, teremos 7.500 unidades, 120 do preço, 900 mil de receita. O nosso custo fixo, 105 mil, igual
O nosso custo variável, 35% do valor da receita, 315. O nosso lucro operacional, 900 menos os 420 do meu custo total, 480 mil, que descontado o imposto de renda, então eu vou multiplicar isso por 0,75 vezes, ficamos com 360 mil. A depreciação continua 80 mil e como agora vendemos 1.500 unidades a mais, precisamos de 25 mil a mais de capital de giro. Daqui temos 360, 80 mil a mais, 25 mil menos 415 mil. 415 mil é o nosso fluxo de caixa operacional. Então, fluxo de caixa operacional, diferente do fluxo de caixa inicial que acontece uma única vez, o fluxo de caixa operacional acontece no ano 1 e é igual a 176.750. No ano 2, igual a 239.500. No ano 3, igual a 327.250. E no ano 4, igual a 415 mil. O último item do nosso exercício é o fluxo de caixa residual. Então, o fluxo de caixa residual ele é igual ao valor de venda dos nossos ativos menos o imposto. Quando vai existir este imposto? Quando o valor de venda for superior ao valor contábil. Nós falamos aqui, no enunciado, que o valor de venda será igual a 560 mil. E qual é o valor contábil? O valor contábil ele vai ser os 800 mil do valor de aquisição das máquinas e equipamentos, menos quem? Menos 4 anos, no qual depreciamos 80 mil a cada ano. Então, o valor contábil das nossas máquinas e equipamentos serão 800 mil, entra, 4 entra, 80 mil vezes, menos. Então, o valor contábil das nossas máquinas e equipamentos é 480 mil. Então, vejam, eu estou vendendo por 560 algo que, para mim, custou 480. Então, nós temos um lucro não operacional que vai gerar um imposto a pagar. Tenho de lucro operacional 560 mil, que é o valor da venda, menos 480 mil, que é o valor contábil. Então, nós tivemos aqui 80 mil de lucro não operacional. Como estamos trabalhando com uma alíquota de 25%, o imposto, vou até apagar aqui, ó, o imposto ele vai ser 0,25, que é a nossa alíquota de imposto de renda, vezes os 80 mil. Então, 560 mil, né? Já está ali, menos os 80 mil de imposto,
0,25 vezes 20 mil é o nosso imposto. Então, o fluxo de caixa residual do nosso exercício é o valor de venda, 560 mil, menos o imposto, 20 mil, 560 mil menos 20 mil, 540 mil é o nosso fluxo de caixa residual. Com isso, nós concluímos essa ficha de exercício. Qualquer dúvida, próxima aula estarei com vocês e poderei solucioná-las, tá bom? Um abraço e até logo.